Qual seria a sua percepção sobre alguém que pregasse a palavra ousadamente, né, e fosse usado ali de forma profética para trazer discernimento sobre alguma decisão importante da sua vida? Ou imagine que você tem um familiar que sofre há muitos anos com uma doença incurável segundo a medicina. E você recebe a visita de um cristão que, orando ali na autoridade do nome de Jesus, aquele seu familiar é instantaneamente curado daquela doença. Ou imagine que você está num culto e há alguém ali possuído por demônios, cativo, e de repente alguém se levanta e ora e na autoridade do nome de Jesus expulsa aqueles demônios e aquela pessoa fica imediatamente liberta. Certamente a maioria de nós iria considerar alguém assim que tivesse essa manifestação de dons e poder espiritual, alguém que tem um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor. Aquelas manifestações espirituais, aquelas credenciais espirituais certamente nos chamariam a atenção, de tal maneira que muitos de nós nem nos preocuparíamos em saber como que essa pessoa vive o seu dia a dia, como que ela se relaciona com seus familiares, como que é a sua relação no trabalho, nas coisas cotidianas. Mas o que será que Jesus pensa sobre isso? O evangelista Mateus registrou um discurso de Jesus que nos dá uma afirmação surpreendente. Está em Mateus capítulo 7, versos 21 ao 23. Ele diz assim: nem todos os que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, diz Jesus: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei, ou os que praticam a iniquidade. A gente poderia entender esse texto como algo inquietante. Afinal de contas, ninguém então pode ter segurança da salvação, porque mesmo pessoas que têm esse poder espiritual, essa capacidade de fazer coisas sobrenaturais em nome de Jesus, se nem essas pessoas estão garantidas quanto à sua salvação, à sua entrada no reino dos céus, quanto mais aqueles que nunca fizeram nenhum milagre. Mas não é isso que esse texto está ensinando. Os milagres, os sinais, de fato, no final de Marcos nós lemos que eles acompanhariam aqueles que creem. Mas Jesus não considera essas coisas como credenciais para distinguir os seus verdadeiros discípulos. Aquilo que para nós, muitas vezes, tem um peso enorme, a gente acha bonito, a gente acha muito espiritual, não necessariamente Jesus considera essas coisas espirituais. Aquilo que nos enche os olhos, nos causa admiração, não é aquilo que Cristo valoriza. Jesus não nega que aquelas pessoas tinham feito mesmo aquelas coisas. Dá para notar isso nesse texto. Jesus não diz para eles: olha, vocês são mentirosos, vocês não fizeram nada disso, ou vocês não fizeram isso no meu nome. Não, Jesus não nega que eles tenham feito aquelas coisas, mas ele os repreende e ele os afasta, porque apesar de fazerem aquelas coisas, o estilo de vida dessas pessoas que o chamavam de Senhor estava totalmente em oposição à lei do Senhor, aos seus mandamentos, a uma vida de pureza e de santidade. Ele afirma categoricamente que aquelas pessoas praticavam deliberadamente a iniquidade. Mas como que isso pode ser possível? Alguém que tem toda essa desenvoltura espiritual e mesmo assim tem uma vida de iniquidade? Pode isso? É possível isso? Sim, é possível, e Jesus advertiu que isso aconteceria. No mesmo Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, ele diz: portanto, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Então, manifestações de poder espiritual
nunca aparecem na Bíblia como evidências categóricas de que alguém é verdadeiramente um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um verdadeiro cristão. Todo o ensino dos apóstolos, ao longo das cartas, a gente vai ver que está focalizado na transformação do caráter e na demonstração do fruto do Espírito, que são sinais próprios do comportamento, do caráter, do dia a dia, da vida. A igreja mais carismática do Novo Testamento, a igreja de Corinto, Paulo diz que aquela igreja tinha todos os dons. Ela é duramente advertida e chamada por Paulo de pessoas carnais, porque apesar de terem todos os dons, eles estavam vivendo de forma em oposição ao Evangelho, estavam causando divisões, estavam praticando pecados que nem entre os pagãos se via. Então eles são duramente advertidos, embora tivessem muitas manifestações espirituais no meio deles. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: quais critérios que Jesus leva em conta para distinguir ou para reconhecer quem são os verdadeiros discípulos, aqueles que o seguem de fato? É muito interessante pensarmos isso, porque a definição mais comum de um discípulo é aquele que segue, que segue o mestre, é um aprendiz. Mas nos evangelhos a gente vê o tempo todo que Jesus está acompanhado ou seguido de muitas pessoas. Multidões seguem Jesus. Mas não significa que aquelas multidões eram verdadeiros discípulos. Embora eles estavam perto, presenciavam os milagres, ouviam os discursos de Jesus, eles não eram verdadeiros discípulos. E Jesus faz questão de advertir quem são os verdadeiros discípulos. A gente consegue observar isso de uma forma muito clara no Evangelho de João. Existem 3 passagens em que Jesus diz claramente sobre características do discípulo verdadeiro. 3 ocasiões em que ele fala: se vocês fizerem isso, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. A primeira delas aparece no capítulo 8, verso 31 do Evangelho de João. Jesus diz aos judeus que creram nele: vocês serão verdadeiramente os meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então, um discípulo é alguém que guarda a palavra de Deus. É alguém que tem um relacionamento real, significativo e constante com os mandamentos de Jesus, que é toda a palavra de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, tudo que foi escrito inspirado por Deus. Jesus é Deus, então tudo que está relatado, revelado nas Escrituras são a palavra do Senhor para a nossa vida, para a nossa orientação, para a nossa instrução, para que nós possamos cumprir a sua vontade e estarmos em alinhamento com a tua vontade. Então, a primeira característica que Jesus destaca no Evangelho de João é essa, que o discípulo é alguém que permanece fiel à palavra, ou seja, que guarda a palavra. Então, fica muito difícil nós nos revelarmos ou nos identificarmos como discípulos de Jesus se nós não tivermos um relacionamento real, significativo com a palavra de Deus. É claro que a gente não está falando aqui de alguém que é formado, nos seminários teológicos, alguém que tem alguma graduação, mas de alguém que faz todo o esforço que lhe é possível para conhecer e prosseguir em conhecer as Escrituras. Isso identifica alguém que guarda a palavra. Lá no Salmo 119, 11, é isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia é muito mais do que um mero livro. Não é um texto opcional para quem quer seguir Jesus, mas obrigatório. Nós precisamos conhecer a palavra para podermos permanecer fiel ao Senhor, porque tudo que sabemos sobre Ele, sobre Sua vontade, nos chega por meio da Sua palavra. A segunda característica que nós vemos Jesus afirmar sobre o discípulo, o verdadeiro discípulo, está em João, capítulo 13, verso 34 e 35. Olha o que ele diz: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Essa é a segunda característica, amar
como Cristo. Para que a gente seja verdadeiramente identificado como discípulo, precisa haver em nós manifestações claras do nosso amor uns pelos outros, pela família do Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos e irmãs. Eles são as pessoas com quem o Senhor nos colocou em aliança, de compromisso, de mutualidade, onde nós manifestamos ali para os nossos irmãos o amor que nós recebemos do Senhor. Assim como Cristo amou os seus discípulos, Ele espera que os seus discípulos amem uns aos outros. Você deve se lembrar que João capítulo 17 descreve a oração sacerdotal de Jesus, onde ele diz que esse relacionamento, essa unidade, né, essa harmonia entre os discípulos é que testifica de que ele foi de fato enviado. Então, um discípulo de Jesus, ele necessariamente irá ter relacionamentos significativos e profundos de mutualidade com seus irmãos e irmãs na fé. Não há como dizer que é um discípulo sem isso. Em 1 João 3,16, isso também é ratificado pelo apóstolo João, dizendo, olha, nisto conhecemos o amor, em que Jesus entregou a sua vida por nós, e por isso temos que entregar as nossas vidas para os nossos irmãos também. Então, não há como a gente dizer que é um discípulo de Jesus se nós não tivermos muito claramente na nossa vida cumprindo os mandamentos de reciprocidade, de mutualidade, ou seja, uns pelos outros. Perdoai uns aos outros, corrigir uns aos outros, exortai uns aos outros, sede hospitaleiros uns com os outros e mais uma infinidade. Em último lugar, a terceira característica é que o discípulo ele dá muito fruto. João 15, verso 8, diz assim, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande alegria a meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Veja, dar muito fruto. O discípulo que está verdadeiramente enxertado na videira, ele vai frutificar. É natural que ele vá frutificar, porque a videira é verdadeira e ela tem ali um fluxo do poder e da vida do Senhor Jesus que vai necessariamente fazer com que os seus discípulos, que são os ramos, gerem frutos. Esse texto está na parábola da videira verdadeira, onde Jesus começa dizendo que todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai corta. Por quê? Porque não há espaço para esterilidade dentro do corpo de Cristo. Quem está enxertado na videira vai frutificar. E o que é que significa esse dar frutos? Muitas pessoas pensam que isso significa ganhar outras almas para Jesus. Isso também faz parte do que o discípulo faz. Afinal de contas, a grande comissão diz, façam discípulos de todas as nações. Mas não apenas isso. Dar fruto é apontar com a nossa vida para Jesus. Ou seja, o nosso caráter, as nossas atitudes, elas mostram onde a gente está enxertado, onde estão as nossas raízes. O resultado de quem está em Jesus é que ele reproduz a vida de Jesus. Ele vive em obediência à palavra de Deus. A sua vida se harmoniza, se alinha com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus quer que os seus discípulos sejam. Então, assim como você passando na rua, encontrar uma macieira, uma maçã pendurada numa árvore, você logo vai concluir que aquela é uma macieira. Então, da mesma forma, quando as pessoas olham para nós, elas precisam se lembrar, serem remetidas à pessoa de Jesus Cristo. Afinal, a palavra cristão significa isso, um pequeno Cristo. Então, essas três características são aquilo que Jesus estabeleceu no Evangelho de João de forma muito clara para caracterizar os seus discípulos. E são essas coisas que ele leva em consideração para discernir discípulos de multidão. Então, nós poderíamos até acrescentar outras características, nós poderíamos falar de outras qualidades, mas certamente elas estariam alinhadas de alguma maneira a essas três características. A gente pode acrescentar, mas nós não podemos dizer que um discípulo é menos do que isso, porque nesses três textos Jesus faz questão de dizer, vocês então serão conhecidos como meus discípulos. É uma comprovação, é uma verificação de quem de fato está seguindo a Jesus. Isso é o que nós temos dito que é a altura da barra. Pensa naquele esporte do salto com vara.
A barra é estabelecida num lugar onde o atleta só consegue ser aprovado no teste se ele passar sem tocar aquela barra. E Jesus, ao colocar essas 3 características, ele está dando a altura da barra. Nós não temos autorização de Jesus para reduzir o que isso significa. Um discípulo é isso e ponto. É assim que o Senhor o define. E o apóstolo João, ele assimilou isso tão bem que na sua primeira carta, que vai estar um pouquinho mais para frente nas Escrituras, ele está lidando com uma igreja com vários conflitos e com uma influência dos falsos mestres, que estavam ali confundindo e pregando um outro evangelho. E como é que João faz para dar àqueles cristãos segurança da salvação? Para que eles tivessem discernimento que de fato eles estavam em Cristo, e porque estavam em Cristo eles podiam ter certeza da vida eterna. João utiliza aquelas mesmas 3 características para colocar isso em forma de um teste, o que a gente chama de 3 testes da salvação. A característica que nós observamos no Evangelho de João, que significa guardar a palavra, ela é apresentada na primeira carta de João como um teste doutrinário da fé. Isso está lá no capítulo 2 da primeira carta de João, versos 22 e 24. Ele diz assim: quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Portanto, cuidem para que permaneçam em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Olha que interessante, ele está usando as mesmas palavras. Que vocês permaneçam no que foi lhes ensinado desde o começo. Se fizerem isso, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. Ou seja, a condição para que aquelas pessoas soubessem que realmente estavam em comunhão com o Senhor era permanecer no ensino, permanecer na revelação da palavra de Deus sobre quem Jesus é, na revelação de Jesus como Filho, como Salvador, como aquele que foi enviado para nos salvar dos nossos pecados. Então, permanecer no ensino verdadeiro, permanecer na palavra do Senhor é uma característica e uma evidência de quem são os verdadeiros discípulos e logo aqueles que verdadeiramente serão salvos. E depois a gente vê a característica de amar como Cristo relacionada a um teste social do amor que aparece na carta de João. Várias vezes ele vai fazer referência a elas. Entre elas, o capítulo 4, verso 20 e 21. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. Então, veja como que aquilo que Jesus estabeleceu como uma característica do verdadeiro discípulo, agora João usa como comprovação de quem de fato está no Senhor, quem de fato é discípulo do Senhor. A característica é que ele vai amar os seus irmãos, ele vai ter um relacionamento de amor com os seus irmãos, porque se ele não fizer isso, ele é um mentiroso. Por último, a característica de dar muito fruto está ligada ao teste moral da obediência, que várias vezes também vai aparecer na primeira carta de João. Eu destaquei aqui o capítulo 2, verso 3 a 5, onde ele diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Tá vendo? É a prova de que alguém está nele. É a obediência aos mandamentos. É dar fruto. Ou seja, é alguém que está enxertado na videira e por meio da ação santificadora, do Espírito Santo, por meio da palavra, ela vai dar frutos disso. Ela vai viver em obediência à palavra de Deus, manifestando o caráter de Cristo. Então, as 3 características do Evangelho de João são as 3 provas da salvação que vão aparecer na primeira carta de João. Como isso é importante? Essa é uma mensagem que nós não podemos, de forma nenhuma, negligenciar. E esse é o objetivo desse projeto, Cada Membro um Discípulo. Esse projeto é uma iniciativa da liderança da nossa igreja para tornar muito claro para todos os nossos membros
para todas as pessoas que caminham conosco o que de fato significa ser um discípulo de Jesus. Nós temos vivido em um tempo onde essas verdades que há muito tempo foram estabelecidas pelo Senhor, né, e ensinadas pelos apóstolos, elas estão sendo relativizadas. E nós temos uma tendência de assimilar costumes religiosos e substituir a palavra de Deus por esses costumes. A gente vive a nossa vida cristã baseado naquilo que a gente sempre observou e viu, e não necessariamente no modo como a palavra do Senhor nos revela que nós devemos viver. Não é de se surpreender que, entre tantas pessoas que se declaram cristãs aqui no nosso país, a gente vê uma sociedade com tão pouca transformação. Será que nós não estamos entendendo errado o que significa ser um discípulo de Jesus? Então, nós não estamos livres da influência, né, dessa relativização do nosso tempo, da nossa sociedade. Então, por isso, a gente quer assegurar que cada um dos membros da nossa igreja família, eles estejam absolutamente conscientes do que Jesus espera que um discípulo verdadeiro faça. Quais são as características que de fato definem esse discípulo? Porque ter essas características é também comprovar que nós verdadeiramente estamos salvos. E essa segurança da salvação é que gera a alegria inexplicável que a palavra nos diz e a paz que excede todo entendimento. Somente com essa segurança é que nós podemos esperar ouvir do Senhor aquelas palavras no último dia. Vinde, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo.